Boa noite a todos, a todas e a todos. Esse é mais um Slam Campão das ruas para as redes. E nós estamos fazendo uma série de entrevistas com pré-candidatos a vereadores, vereadoras e pré-candidatos à Prefeitura de Campo Grande. E hoje a gente tem a oportunidade de conversar com a professora Bartô, pelo Partido dos Trabalhadores, pré-candidata a vereadora. Boa noite, professora Bartô. Boa noite. Muito bom estar aqui nesse espaço, né, de cultura, de política, de arte. Muito obrigada. E boa noite também aos nossos participantes, quem está acompanhando, quem está nos acompanhando, aos participantes, né, aquelas pessoas que nos acompanham e estão aí conosco. Muito obrigada. A gente que agradece essa participação aqui. E o primeiro tópico da nossa conversa hoje é sobre a burocratização dos espaços públicos, como praças, principalmente para os movimentos de cultura de rua, né? Como teatro de rua, as batalhas de MC, até as próprias batalhas de poesia, e toda essa dificuldade que a gente encontra hoje para conseguir utilizar uma praça que deveria ser pública para apresentar cultura, né? E a gente tem toda essa dificuldade e essas barreiras. Então eu queria escutar um pouco de você, o que você acha sobre isso, o que tem a dizer sobre isso. Olha, Helma, olha só, a gente tem essa questão da burocratização. A burocratização ela está aí colocada, né? Ou segundo os burocratas, para facilitar o processo, certo? Ter a norma, ter a regra, ter o controle, né? Porque o serviço público, o serviço dispensado a população, na concepção dos burocratas, precisa ter esse controle e precisa ter essa vigilância, porque está se fazendo a utilização do recurso público, do bem público, que é de todos, né? Essa concepção dos burocratas. E isso, até um certo ponto, digamos assim, é interessante, porque nós, enquanto cidadãos, nós queremos acompanhar para ver onde que está sendo gasto o recurso público, certo? Então, um pouco dessa característica da burocratização vem daí, dessa coisa do controle, de prestar contas, né? Mas na nossa Campo Grande, a gente tem outros problemas além desse controle, além dessa burocratização que é para garantir a cidadania, garantir o bem, o uso de todos, né? Essa do espaço público, as praças de Campo Grande, eu moro há 30 anos no mesmo bairro, no mesmo junto, eu moro aqui, né, na região de Tiradentes. Na minha vila, nós temos 10 praças. Sim. Você entendeu? 10 praças. Porém, essas mesmas praças, ela não tem uma utilização que o poder público possa dizer, olha, aqui a gente desenvolve tal projeto, a gente faz isso, está voltado para a população, está voltado para isso, para aquilo. Não. Essas praças públicas aqui na nossa região periférica, elas receberam o tratamento da população, dos moradores. Lógico que é, de acordo com as concepções dos moradores. Eu moro, por exemplo, em frente a uma praça. Certo? Essa praça a gente plantou várias árvores, tem um espacinho reservado para o jogo de futebol, que nós criamos, certo? Que a gente fez. E nada mais além. A gente nunca teve nenhum direcionamento de um projeto do poder público para essa praça. Nunca tivemos, eu moro há 30 anos aqui, nunca nenhuma das 10 praças recebeu um projeto, né, destinado ao lazer e à cultura, certo? Destinado, então, que tivesse arborização, com cadeira, com bancos, para que eu pudesse usufruir dessa concepção. E uma outra coisa, né? Por exemplo, se a gente tem uma praça aqui que não tem essa infraestrutura,
como que os moradores utilizam? Eu estou citando o exemplo aqui da minha vila, não de uma forma bairrista, né? Mas, por exemplo, eu quero discutir essa coisa das praças, do espaço público, da burocratização para Campo Grande como um todo. E aí, partindo da minha realidade, certo? Eu não posso dizer que não tenha espaço reservado aqui na minha vila. Tem. Foi pensado no projeto original, tudo, tem esse espaço. Porém, a justificativa para essa burocratização, que é o controle, que o poder público se utiliza desse recurso, a gente não tem. A gente não vê os benefícios do que isso pode acarretar. Se formos colocar enquanto espaço público central, né? A gente vai lá, eu vou lá para a Praça Coelho, Sim. Certo? A nossa antiga Praça de Coelho, saudosa Praça de Coelho, linda Praça de Coelho, né? Histórica, muitas histórias ali aconteceram. E assim, um lugar uma das marcado coisas que por eu lutas, fico né? sempre marcado por lutas, um espaço de encontro onde todo mundo Uma das coisas que a Praça de Coelho tem de peculiar é a questão das grandes reformas. Nos últimos tempos, eu acompanho os valores destinados à praça e me impressiona o número, os valores, né, da praça. Eu falei, puxa, vai vir da última reforma, falei, vai vir com pedrinhas de brilhantes, né, porque fechou tudo, a gente ficou sem acesso, o tempo da reforma, ninguém entrou, ninguém sabe. E logo em seguida, quando abriu, veio com uma novidade, sim, que foram os muros, as grades, você entendeu? Olha só, para você ver que é um lugar central, porém, agora fechado. Certo? A nossa praça que a gente ia. Eu levei meu filho muito na Praça de Coelho para que ele pudesse ter ali uns lazeres e ver. A gente vive um pouco a coisa da cidade, né? A gente vai para a praça. Então, a praça, para mim, é uma referência importantíssima de cultura. Né? Ela é uma referência de encontro, uma referência onde as pessoas vão para se conhecer e vão também para trocar, para crescer, para criar identidade com a sua cidade, com seu território, com seu espaço. E aí, assim, a gente tem toda essa burocratização desse espaço. Né? Eu penso que a Praça de Coelho, ela é um exemplo da burocratização. Né? Quando ela ganha muros, ela ganha cerca, ou seja, para mim ela define um momento da cidade em que se diz que, olha, aqui a coisa está se tornando mais séria. Os espaços públicos destinados para todos não é tanto não é mais para todos. Exato. Certo? Não é para todos, né? Então, assim, é isso que a cidade adquire no momento de crucial mesmo, na verdade, no momento de histórico, acho que nós estamos vivendo, né? Porque esses últimos anos aqui, quando a praça ganha esse muro, a gente inaugura um outro período em Campo Grande. Né? Que a praça ganha muro, ganha cerca, e os espaços culturais que heroicamente as pessoas vão constituindo são fechados. São fechados. Nós temos em Campo Grande uma lei de silêncio muito forte, né? Essa lei do silêncio, ela coloca e ela impõe uma outra concepção de comportamento para a cidade. Sim, uma com outra certeza. concepção. Né? Eu gosto dos shows diurnos, eu gosto dos shows da tarde, eu acho que tem espaço, mas, por exemplo, essa lei de silêncio, ela não tem que ser a única,
né? Não tem que ser a única opção. Os espaços dos shows mais tarde também, tudo isso vão constituindo a cultura, né? Então, eu penso que essa burocratização desse público, que pretensamente, a partir da concepção teórica, que permitiria um maior controle do bem público, sabe, do gasto público, sim, hoje ela fica como uma política alternativa de não acesso. De não acesso. Com certeza. De exclusão. É uma ferramenta de opressão contra as minorias, né? Exatamente. Então, eu penso que isso é que está colocado, né? Eu citei aqui esse exemplo da minha vila, logo em seguida do centro da cidade, mas quando a gente vai observar toda Campo Grande, são poucos os espaços públicos e as praças públicas que oferecem alternativas culturais, certo, para as pessoas. Sim. Nós temos, assim, historicamente, a Praça da Bolívia, né, que acontece uma vez por mês. A gente tínhamos a Praça do Peixe, né, que era aqui pertinho, exato, mas também se perde, se constitui, ou seja, além de ter alguma coisa, e na própria Praça Ari Coelho, né, a mais importante da cidade, a gente não tem uma programação cultural pelo poder não, nenhuma. público. Nenhuma. Tem um coreto lá e não tem uma apresentação para utilizar aquele coreto, né? De jeito nenhum, sabe? Então, eu penso que essa questão da cultura em Campo Grande, ela é bem complicado. Porque, assim, sim, ao mesmo tempo que a gente fala dessa cultura, dessa coisa toda, a cultura de elite, que de vez em quando nós temos também, muito de vez em quando, não é uma coisa muito sistemática, ela é inacessível também para a maioria da população, né? Você quem tem um poder de aquisitivo maior faz uma determinada reserva para frequentar exato, espaços de cultura, né? Não é acessível para todos, né? Então acho que esses são o quadro de Campo Grande e que tem tudo para reverter num outro quadro, né? Numa outra perspectiva. Sim, também. Mas isso depende muito dos gestores, né? Então, depende muito dos gestores, depende para quem esses gestores estão ocupados em governar, certo? Depende muito de quem que ele pretende alcançar. Né? Então, acho que essa coisa toda de voltar esse olhar, de pensar na cultura, a gente uma das funções do poder público é estimular também essa cultura. Né? Sim, então, com certeza. Por exemplo, e cultura não é investimento, não é lucro, que se diz, né? Cultura não pode ser lucro. Espaços culturais, esse tipo de coisa, não pode se constituir e se conceber enquanto lucro, mas se conceber enquanto espaço de expressão, um espaço que as pessoas possam se manifestar e tudo. E Campo Grande não tem isso. Eu acho que nós já tivemos em governos anteriores esse espaço, mesmo com alguns governos de direita. Eu me lembro que eu acho que na década de 90, início de década de 90, com o governo de direita, mas a gente tinha alguns espaços reservados de cultura. A gente tinha alguns domingos no Parque dos Poderes, que eram lindíssimos, né? Era um projeto muito bacana, e aí não se... nem isso ficou, certo? Ou seja, há extremamente um vazio, né? Um vazio. Uma das coisas que começou-se a conceber logo agora, mas logo em seguida veio a pandemia, foi a questão do espaço na 14 de julho.
Sim. A música no domingo, na 14 de julho, na nova 14 de julho, né? Ela E começou a aí é brotar assim, ali, né? é a inauguração. Não, e assim, na instituição de uma, digamos assim, uma nova cultura, porque a 14 de julho, belíssima, linda, né? Ficou maravilhosa. Também se gastou milhões. Mas chega de domingo, a 14 de julho, fica absolutamente vazia. Sim. Absolutamente vazia. Né? Porque o normal é que os trabalhadores vão para suas casas, para suas vilas, para os seus bairros, e lá é que eles constroem o final de semana. Eu sempre passava, né, agora nesse final de ano, depois da inauguração da 14 de julho, domingo. E aí, uma das coisas que eu ficava impressionada é que eu cruzava a 14 de julho inteirinha, né? Era um dos passeios e não tinha ninguém. Às vezes eu encontrava uma família de 2, 3 pessoas numa daquelas pracinhas, naqueles banquinhos, certo? Então, por exemplo, olha só, a gente tem que aproveitar, eu penso, que nessa coisa da burocratização ou da desburocratização e levar a cultura onde o povo está. Sim, certo? Com certeza. Levar a cultura onde as pessoas estejam e, assim, o estímulo a um espaço cultural, né? A gente não tem isso, nós perdemos facilmente. Por exemplo, é campograndense? Sim, eu sou daqui. Você é campograndense? Sim, sou daqui. Então você acompanhou que, por exemplo, a Afonso Pena tinha os melhores cachorro-quente da cidade. No canteiro, né? Não temos mais. Exato. Certo? A feira central, a feirona, certo? A feirona era um espaço de cultura. As pessoas iam para a feira. Independente de qualquer coisa, era sábado, as pessoas saíam, iam para a festa, terminavam a festa, a esticada feira central. Lá tinha música boliviana, lá tinha cantores, lá tinha baterista, lá tinha-se a expressão da cidade, que simplesmente chegavam, escolhiam o seu lugar e faziam sua arte, certo? E todos iam. Não mais. Não temos mais. Por exemplo, assim, uma das coisas que eu trouxe, que eu queria refletir, é justamente essa coisa, né? Por que a gente não conserva a nossa memória cultural? Né? Hoje, por exemplo, a feirana quero entrar em bica aqui. Por exemplo, em nenhum momento eu me sinto na Feira Central de Campo Grande. Quando a gente vai para esse espaço, a gente vai para um outro espaço agora que se inaugurou, que não é mais aquela memória afetiva e cultural que a gente construiu ao longo desse... Né? Eu estou há mais de 30 anos, 35 anos em Campo Grande, muito mais. Então, não é aquela memória afetiva cultural que a gente construiu. Né? Então, assim, o que será que acontece? Muito foi perdido, Porque né? essa necessidade da burocratização desse espaço público. Exato. É esse controle? Controle exatamente. Para quê? E para quê? Né? E falando nesse controle, a gente entra no segundo tópico dessa conversa, que é a forte repressão policial, tanto da polícia militar quanto da guarda municipal, em cima desses movimentos de rua que a gente tem, né? As batalhas de MCs, as batalhas de poesia, o próprio teatro de rua. Então, essa visão marginalizada que a gente carrega e estigmatizada perante a polícia militar e a guarda municipal. Eles não chegam para um diálogo ou para qualquer coisa do tipo quando está tendo um evento desse. Normalmente eles chegam para desmobilizar. Eles chegam com a missão clara de encerrar o evento e desmobilizar aquilo que está acontecendo, que é uma forma de expressão artística que as ruas têm a mostrar, né? Isso. E muito na minha concepção, pelo fortalecimento desse sentimento da cerca, né? Eu preciso
cercar. Eu cerco a Feira Central, eu cerco a Praça do Coelho, eu vou minando os espaços de cultura. Se tem jovens no espaço que não está cercado, se tem jovens que está se reunindo espontaneamente para ter sua manifestação cultural, isso é uma ameaça para o público, né? Então, assim, e aí os nossos policiais, eles não têm o trato necessário ou orientação necessária para respeitar esse outro espaço de cultura também. Eu morei, apesar de Curitiba ser uma cidade conservadora, mas, assim, muito interessante, eu morei por um ano no pós-doc em Curitiba, e eu morava no bairro histórico, né? No centro histórico ali e tal. E ali é muito comum, chega tardezinha, depois das 16h30, os grupos, as tribos já vão se reunindo, cada um no seu lugar, cada um no seu... E a manifestação cultural vai noite adentro, né? E assim, é espaço de cultura, é espaço de rua, certo? Os grupos, às vezes sábado, de domingo, sobem a rua, fazendo poesia, fazendo dança, batucada, né? As pessoas se movimentam e acompanham esse espaço, essas pessoas. Então, assim, de uma forma muito natural. E não existe necessidade de ter polícia ali, né? Porque não é bandido, é cultura. Exato, exatamente. O povo, ele... Então, são concepções... Pode continuar. Não ouvi, falhou. Sim. Então, são concepções, para mim, que estão muito dentro dessa coisa do muro. Sabe? Essa coisa de que esse muro, existe um forte pensamento autoritário do que é certo, né? Só a minha concepção é que está certa. Eu não admito a diversidade. Foge daquilo, ela é discriminada, né? Discriminada e para ser combatida, certo? Exato. Uma das coisas que, ainda nessa coisa, um pouquinho, voltando um pouco nessa concepção do espaço, a gente viu muito os espaços dos bares alternativos nos últimos anos, todos fechados. Exato, a Romilda comentou sobre isso aqui nos comentários. Olha, ela disse: vários espaços culturais foram fechados por falta de investimento, de incentivo. De incentivo, sabe? Então, assim, a gente tem que debater isso enquanto espaço de cultura, enquanto espaço do poder. Eu acho, assim, esse autoritarismo, junto com o poder, certo? Os gestores têm que nos chamar para nos ouvir. Os gestores têm que nos chamar as pessoas dos segmentos, da diversidade, da cultura, para ouvir essa outra concepção. Né? Com certeza. E isso não pode, assim, ser definido simplesmente, né? E agora, nesse tempo de pandemia, aumentou ainda mais a repressão. Sim. Eu digo isso porque eu tenho grupos que oferecem alimentação para os moradores de rua, nem mesmo alimentos para moradores de rua estão ilesos dessa repressão policial. Os policiais têm chegado de uma forma ostensiva, de uma forma truculenta, com as pessoas que levam alimentação para os moradores de rua. Ou Absurdo, seja, né? Então a gente exatamente, em vez da gente melhorar nessa concepção, cada dia mais torna mais autoritária essa relação, certo? E aí a gente tem que dizer que, por exemplo, os nossos guardas municipais, né, eles não têm essa autoridade, não têm essa concepção, não poderiam ter, na verdade, não poderiam ter, né, isso assim levado. Mas sim, numa outra perspectiva de
de educação, de incentivo, de estar junto, né? Eu acho que isso é uma outra concepção dessa autoridade toda aí que a gente tem para questionar. Eles criam uma política claramente excludente e ela vai ficando cada vez mais nítida, né? E eles vão mostrando para quem que tecnicamente a política da cidade serve. Exatamente. A gente está sem espaço, né? Eu acho que a livre manifestação, assim. O sarau de segunda, que antes era. Eu tenho visto que o sarau de segunda, nos últimos tempos, também se transformou um espaço de todas as tribos, né? Como a gente não tem espaço destinado a isso, o sarau de segunda está se constituindo nesse espaço abraça tudo isso, né? Abraça tudo isso. Abraça porque é o único espaço que tem. Né? A diversidade cultural está cada dia mais como que se diz? Represada, reprimida. Reprimida, exatamente. Autoritária, reprimida. E aí a gente vê os nossos jovens, por outro lado, também indo para um caminho, né, que não traz descontribuição, porque não tem espaço também, não tem incentivo. Né? Então, eu penso assim que esse é uma alternativa e essa é um espaço que os gestores, que a gente tem que pensar de uma forma de incentivar essa cultura. Sabe? Com espaços, né? Com a batalha de rua, com a batalha de poesia, de dança, de hip hop. Nossa, tem um universo aí, né? Um universo que pode ser estimulado e que o jovem pode estar se formando, desenvolvendo a sua arte, a sua poesia, buscando ser mais feliz nessa nossa cidade. Certo? Que Campo Grande tem isso também. Eu sempre digo que Campo Grande tem um aspecto muito bacana, que é essa coisa de que a gente gosta de Campo Grande, mas a gente enxerga toda essa contradição, né? Essa contradição desse pensamento autoritário, dessa falta de liberdade, de incentivo à cultura, que é extremamente complicado para mim. Exato. A senhora que é professora sabe dessa relação histórica que a educação tem com a cultura também, né? Nós temos um projeto aqui em Campo Grande, que é o Slam Interescolar, que a gente tenta levar um pouco dessa cultura de rua para dentro das escolas, para que o estudante ele saia da escola já também com essa visão crítica de que os espaços eles precisam ser ocupados e eles precisam ocupar esses espaços e mostrar o que a rua produz também, além dos muros da escola, né? Sim. Inclusive, assim, o Thales, como Islan Campão, foi até a universidade, na UEMS, e uma discussão muito interessante. Eu amei, assim, essa coisa de você levar a cultura de rua, a cultura, né, de poesia para a universidade. E uma das coisas das minhas, né, análises, uma das coisas que eu achei muito bacana foi a discussão dos produtores de cultura com os doutores da cultura, da literatura, sabe? Sim. Eu falei assim, olha, teve esse dia que foi, eu falei assim, gente, eu não acredito, olha o que nós estamos discutindo aqui, nesse espaço, o nível de discussão e o nível de aprofundamento teórico, prático, a partir dessa manifestação. Então, assim, é muito isso que a gente tem que fazer na escola, sabe? A escola tem o saber dela sistematizado, que é extremamente necessário, mas ela se alimenta dessa vivência, né? Dessa cultura, desse ser, desse outro olhar, desse pertencer, porque isso é pertencimento. Quando a gente leva autoridade,
do ser, da cultura do nosso povo para da escola, nos dá essa questão da identidade, nos fortalece na questão do pertencimento, certo? O pertencer, sim, de onde que eu venho, que eu estou estudando para quê, de onde que eu venho e para onde eu vou, né? Essa questão do pertencimento, a cultura vai para dentro da escola, né? O saber, a gente sempre na nossa concepção teórica, né, metodológica, do estudo afro, a gente diz que são os saberes seculares, os saberes tradicionais, culturais, os saberes vindo dos griots, que são as pessoas que dominam o universo, né, do pertencimento da cultura. E a escola, sim, tem que estar dentro disso. Porque isso que motiva, né? A escola é o espaço do saber sistematizado, mas esse saber sistematizado, ele adquire significado a partir do momento que você se espelha, que você se identifica, e a gente passa a gostar, né? Como já dizia o Freire, só aprende quem ama, quem se identifica, porque quem não tem essa história de afetividade, com a escola, com essa identificação, não aprende. Sim. Aí a gente vai acumulando, né? Fracassos, reprovações, resistências. Então, esse é o lado vivo da escola. Eu aprendo, vou discutir poesia, discutir literatura, a partir do que você está vivendo. Né? Então, sim, penso que esses movimentos culturais, eles fortalecem a relação da afetividade, do pertencimento e da construção do sujeito histórico. Exatamente. Passando para o terceiro tópico agora, professora, é a questão da desvalorização dos jovens artistas nos editais governamentais. Então, a mim, é aquela mesma temática, a escuta dos gestores. A escuta dos gestores. Né? O gestor tem que ouvir. Fundamentalmente, a partir do momento que você ouve, que você concebe, que você vai conceber editais acessíveis, certo? Os editais, ele tem por característica contemplar determinado segmento, né? E aí, se eu estou ouvindo, eu sei que tem um segmento que não tradição, que não tem uma empresa constituída, uma empresa competitiva, digamos assim, para concorrer esse edital, e eu tenho que atender essa cultura de rua, esse edital, ele tem que seguir, né, essa orientação. E aí, fundamentalmente, a escuta. É a escuta, sim, dos gestores, é a escuta dos parlamentares, eu acho que tem que acontecer essa escuta e levar a voz do povo para dentro do espaço público. Porque assim a gente tira aquele processo de burocratização colocado lá no ponto inicial. Ou seja, a gente precisa ouvir para poder atender historicamente os segmentos. O edital vem para disciplinar uma política pública. Ele vem para atender uma política pública. E se o meu pensamento, enquanto gestor, é só atender grupos competitivos ou empresas competitivas, esse edital vem marcado dessa forma. Vem marcado dessa forma. Agora, se eu tiver um olhar, se eu tiver um outro olhar em que esse edital percebe, né, esse gestor percebe que existe teatro de rua, que existe teatro amadores, que existe dança, que existe hip hop, que existe rodas, né? Rodas, na UEMS a gente tem grupo de rodas de dança, roda de, sabe? Grupos de danças independentes, trabalho belíssimos das professoras, e que esses meninos e meninas saem
né, enquanto artista. E aí não tem edital, né, e leva a Exato. voz do Sim, leva a voz da cultura para inúmeros espaços. Então, eu penso que escuta é que garante que os editais sejam democráticos, certo? Eu com vou certeza. ter momentos, né? Ter momentos, o edital é a expressão disso. O edital é isso. Por isso que tem que ser ouvido. Eu vou pensar, né, em determinados segmentos, mas eu vou ouvir. Porque não Ouvir adianta a um demanda, né? edital que a gente não consiga atender. Nós estamos no movimento negro, num dos conselhos que a gente tem, um dos mais importantes, com um edital que a gente não consegue atender, que os segmentos, né, do movimento negro não consegue atender, tá? Eu acho que há 8 meses Nossa, sim. aberto esse edital. E fecha, volta, fecha, estão exigindo coisas que o movimento negro não tem condições de Não tem atender. Ou condições, seja, onde é que está exatamente. a escuta? Onde é que está a escuta desse processo, certo? Então, a Exato. gente precisa ter essa escuta, fortalecer também a organização, porque ao mesmo tempo que você escuta, você tem que fortalecer essa organização, fortalecer a forma como que as pessoas vão estar concorrendo, vão estar presentes, né? Com Então, certeza. eu vejo que quando a gente discute tudo isso, a gente tem que pensar nesse triângulo. Quem é o sujeito, né? Quem são os sujeitos e o Sim, que nós podemos fazer. Ou seja, nós temos a instituição, os sujeitos e a metodologia, a forma, que são os editais, certo? Ou seja, tem que exato. estar conversando. A concepção tem que estar conversando, a concepção tem que estar ouvindo e percebendo essa outra característica. Tem que estar em harmonia tudo ali, né? Tem que estar em harmonia, né? Exatamente. E essa Professora, harmonia. o nosso. Pode terminar. Não, tudo bem. Eu ia falar que essa harmonia ela vai muito na concepção que esse gestor tem. Sim, com Que nos certeza. últimos tempos a gente está tendo gestores extremamente Opressores sem opressores, preocupação né? alguma com a cultura da cidade, né? Opressores com a cultura e com o outro, né? Com a Uhum. diversidade, nada disso importa. Nada Exatamente, a disso gente importa. estourou É um um pouquinho o nosso pensamento tempo aqui. tá certo. Já, desculpa. Já a gente começou a conversar aqui e Uhum. acabou estourando um pouquinho. Então eu vou abrir esses últimos minutinhos para você poder agradecer e conversar um pouco também com as pessoas que estão acompanhando a gente aqui na live, deixar o momento bem aberto mesmo para você poder falar um pouco sobre você, sobre o projeto e para a galera que está aqui acompanhando a gente, está colando com a gente aqui. Ok, ok. Bom, eu sou, né, professora Bartolina Ramalho Catanante, professora Bartô, e sou como pré-candidata a vereadora de Campo Grande pelo Partido dos Trabalhadores. E, assim, essa candidatura que eu gostaria de reafirmar é que não é uma candidatura individual e oportunista. Eu tenho mais de 35 anos de militância na questão social, no movimento negro, no movimento sindical, na educação, na universidade, né? Já fui professora do ensino básico, da educação básica, já alfabetizei, já fui diretora de escola, já fui professora de universidade por mais de 20 anos. Na universidade, exerci vários cargos, né, de direção de núcleo, pesquisadora, coordenadora de curso. Então, eu tenho uma experiência extensa, digamos assim, nessa questão da gestão pública e nos movimentos. E dentro do movimento negro, eu tenho trabalhado desde os anos 90 no Grupo 3,
que é Trabalhos e Estudos Zumbi, é o primeiro grupo do movimento negro do estado de Mato Grosso do Sul, tem 35 anos de efetivo trabalho em prol do combate ao racismo, da igualdade racial, né? E como mulher fazendo todo esse papel e essa articulação aí. Então, a minha trajetória tem sido essa. Então, eu digo o seguinte, que o projeto que a gente denominou de Movimenta Bartô, o projeto Movimenta Bartô, ele não é pontual. A gente tem reafirmado isso, não é um projeto simplesmente para concorrer às eleições de 2020 e morreu. Não, ele é um projeto que nós estamos envolvidos, é coletivo, tem um grupo coletivo, né? Então a ideia nasce desse grupo e a gente está nessa pretensão de nos constituirmos. E por que o parlamento? Porque o parlamento representa essa instância de poder que pode interferir nessa escuta que a gente disse aqui, nessa concepção de Estado, na concepção do sujeito e na metodologia que vai permitir com que o sujeito participe das políticas públicas e possa mudar essa realidade para Campo Grande. Então, esse é o nosso projeto de candidatura. A gente tem 3 eixos fundantes, que é educação, gênero e raça, mas muito em articulação com as outras políticas públicas, que é a questão da saúde, do transporte público. Então, é esse o pensamento que nós temos. E considero, assim, que... inclusive, assim, algumas pessoas falaram assim, professora, mas você vai querer vereança mesmo? Eu disse sim, com toda certeza. Por quê? Porque essa é a nossa cidade. Então, um dos espaços mais importantes para mim é esse espaço do município. É onde eu vivo, é onde o meu filho vive, é onde minha amiga vive, os meus pais convivem e vivem. Ou seja, é onde eu desenvolvo todo o meu... Lógico que é importante o Brasil, o Estado, tudo, mas o meu dia a dia é no município de Campo Grande. Então, para mim, é o espaço mais importante para que a gente possa atuar de uma forma política consistente, de uma forma política assertiva, levando aquilo que o meu coração e a minha mente permite e considera certo para mim e para as pessoas que convivem comigo nesse município. Você entendeu? Então, é esse o nosso projeto. Maravilha. Professora Bartô, para 2020, no primeiro momento. Muito bom, muito bom. Eu queria agradecer imensamente a sua participação com a gente, o bate-papo que a gente fez. Agradecer também todo mundo que curtiu, compartilhou, comentou aqui, colou na live com a gente para escutar esse bate-papo, para somar com esse bate-papo também. E dizer que o Slam Campão, a gente está sempre de portas abertas para esses projetos e a gente espera poder contar também com os pré-candidatos aí e com, futuramente, os candidatos e vereadores. É isso, muito obrigado pela participação. Esse é o nosso compromisso, tá? Esse é o nosso compromisso, de estarmos junto aos grupos e estarmos junto à população campograndense como um todo, a central e a periférica, porque a gente nunca se esquece da periferia. Você entendeu? É aqui que a gente convive. Eu agradeço muitíssimo, tá? Foi muito bom essa conversa, muito boa mesmo. Então, feliz. Parabéns ao Slam Campão pela proposta, muito que obrigado. Eu sempre acompanho há longo tempo, né? Tive uma proximidade lá na universidade que a gente levou vocês para conversar mais e foi muito boa a experiência. Muito bom. Obrigada. Muito obrigado, então. Boa noite. Obrigado a todo mundo, boa noite. Até mais, gente. Boa noite. Muito obrigado pela participação. Entre no nosso espaço, na página da professora Bartô, curta, tá? Pode deixar, gente. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tá bom.